Olá, pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Raquel Turelli e eu trago diariamente no meu Instagram conteúdo sobre relacionamentos para mulheres cristãs. Aqui no YouTube eu trago vídeos semanais para descomplicar o tema sobre relacionamentos na sua vida. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque além de me ajudar e muito com a sua inscrição, você também aproveita e não perde nenhum conteúdo. Mas então vamos lá, vamos ao tema desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre período de oração. Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre isso e ficou cheio de dúvidas. Aliás, essa é uma dúvida muito frequente nas caixinhas de perguntas do meu Instagram e por isso eu decidi trazer aqui. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse período, sobre se deve fazer ou não, como que deve fazer, né? Como que esse período deve ser vivido. Ou até tem muitas pessoas que já ouviram falar, mas não têm nem ideia do que seja, e aí ficam curiosas sobre o assunto. Então hoje eu resolvi trazer aqui, de uma forma bem prática, uma explicação sobre o que é esse período de oração, sobre o que implica esse período, o que deve acontecer, como deve ser, porque também existem muitos enganos acerca desse tempo. Mas então vamos lá. O período de oração, ele é uma prática adotada por muitas igrejas. É uma etapa de relacionamento que funciona meio que como um pré-namoro, tá? Então, depois ali do surgimento, né, de um interesse recíproco, né, entre homem e mulher, onde existe esse interesse, né, de ambos, inicia-se uma espécie de amizade mais próxima, onde vocês dois vão conversar, vão passar mais tempo juntos, vão se conhecer, vão se observar e vão ficar orando para que Deus os conduza para a próxima etapa, para que Ele traga clareza ao coração de vocês sobre esse futuro relacionamento. Então, isso, resumidamente, é o período de oração. Como você pode ver, essa etapa, na verdade, é muito parecida com o namoro, correto? Porque no namoro também, né, você vai observar, vai conhecer e vai orar sempre. Isso vai continuar fazendo parte. Mas no período de oração, nós ainda não temos um compromisso, ainda não existe um relacionamento sério aqui. É uma espécie de amizade especial. Período de oração, então, vocês ainda não se apresentam oficialmente para as famílias um do outro, né? Formalmente, como namorados. Ainda não tem, né, dates, encontros de namorados. É basicamente, então, uma espécie de amizade mesmo. Após, então, a convicção no coração de ambos, né, de que devem prosseguir para a próxima etapa, aí se inicia o namoro. O período de oração, então, ele se tornou uma prática muito comum, né, em muitas congregações para que os membros aprendessem, então, a guardar o seu coração e também entendessem, né, que um namoro é sim uma coisa séria, né? Muitos acreditam que o namoro é uma espécie de teste, né, ou algo assim, que você pode namorar várias pessoas para ir conhecendo, vendo se quer ou não, mas o período de oração, ele tem o intuito de mostrar que as coisas elas não devem ser bem assim. Então, esse período, né, ele vem para ensinar que o namoro, o noivado, mesmo não sendo, né, coisas perpétuas, eles podem acabar, né, afinal de contas você vai estar ali observando ainda, você tem a opção de voltar atrás, eles são coisas sérias e que então você não deve sair, né, entrando em um namoro sem avaliar bem as coisas antes, né? Você não namora simplesmente para ver onde vai dar. Você namora para casar. Lógico que, como eu falei, né, o namoro pode sim acabar se não for aquilo que vocês estão esperando, né? Mas você deve ter critérios ao escolher o seu namoro. E o período de oração, né, prévio, assim, antes do namoro, ele pode te ajudar nisso. Mas nem tudo são flores quanto ao período de oração. E agora eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso. Existem muitos mitos, né, muitas atitudes inconsequentes envolvendo esse período.
E infelizmente muitas pessoas estão saindo machucadas, defraudadas dessa situação, né, de relacionamento aí, de período de oração. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, né, sobre esse período, para que você viva ele de uma forma mais saudável, de uma forma mais madura e de um modo a proteger o seu coração, é que o período de oração não é um período para ser vivido sozinho. Ou seja, não é só você ali e a pessoa, né, você e o rapaz ou você e a moça. Não. A liderança da igreja, né, os líderes de vocês, os pastores, enfim, né, ali os irmãos, né, em Cristo que cuidam de vocês espiritualmente, que estão mais próximos, eles devem estar cientes de que vocês estão fazendo isso. E mais do que simplesmente estar cientes, eles precisam estar acompanhando vocês, eles precisam estar vendo junto com vocês a evolução dessa amizade. Você tá me entendendo? É importante também nessa etapa você contar com seus amigos, você ter os seus amigos por perto, pois no período de oração, né, você não deve ficar saindo sozinha ali com a pessoa, né? Então é muito importante você ter perto de você os seus amigos, os seus líderes espirituais, também para que você possa pedir conselhos. Tem muitos rapazes aí, né, chamando meninas para orar, enquanto na verdade eles só estão se aproveitando das conversas, da companhia delas, sem intenção alguma de se comprometer. E então é aí, né, que muitas defraudações e muitos corações partidos começam a aparecer. Então desconfie, né, da pessoa que quer conversar com você, que quer orar com você, mas não quer que ninguém saiba. Isso não tá certo, tá bom? Agora vamos partir aqui para o próximo ponto, né? O período de oração, ele deve ser uma fase breve, tá? E quando eu falo breve, eu tô pensando aqui em cerca de 3 meses, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, você vai seguir aí o que a sua congregação, o que a sua liderança te direcionar. Mas o que eu vejo, né, que muitas pessoas elas se arrastam por muito tempo nessa fase, né, que ela deveria ser curta, tá bom? Até porque vocês vão namorar depois, vocês vão continuar se conhecendo, tá? Já vi pessoas levarem muitos meses ou até anos simplesmente orando com alguém. Claro que se você não pretende viver o namoro, se depois do período de oração você já vai partir para o noivado, talvez você fique mais tempo ali orando, né? Mas mesmo assim não é necessário você ficar um ano nesse vínculo sem compromisso com uma pessoa, tá certo? Você mais uma vez, né, vou repetir aqui, você vai seguir o que a sua liderança te instruir, tá bom? O que eu estou trazendo aqui é a minha opinião, baseada no meu entendimento e na minha experiência, tá bom? Então, ó, por favor, você obedece aí os seus líderes, tá? Eu já ouvi também aqui sobre o período de oração de pessoas que precisaram ficar sem se falar por meses, só orando, sabe, à distância. E isso não faz sentido algum, tá? Não esqueça que o período de oração, ele é uma amizade. E para conhecer o outro, como que você vai fazer isso, né? Se você não falar com ele, se você não falar com ela, se você não tiver contato. Então não pode ser assim, tá bom? E muitas vezes é nessa observação e nessa conversa, né? É você vendo as atitudes do outro que você vai receber esse sim ou não de Deus que você está buscando, né? E não você ficar meses afastado da pessoa, sei lá, semanas, simplesmente para receber uma palavra, tá? Eu vejo que às vezes o crente, ele complica muito as coisas, gente, sério. Principalmente nesse aspecto dos relacionamentos. Fica buscando ali mil sinais sobrenaturais quando a verdade está na cara e quando Deus ele quer falar com a gente de uma forma simples, tá? E agora um grande agravante, né, desse período de oração é você também não guardar o seu coração. Muitas igrejas elas adotam essa prática, como eu falei anteriormente, como uma forma de proteger o coração dos seus membros, né? De ajudarem a terem prudência na hora da escolha. E tá tudo bem nisso, né? Mas o que muitas vezes acontece
é que as pessoas elas vão com o coração tão cheio de expectativas para essa fase, elas vão com aquele desejo tão grande, né, de namorar, de casar, que elas esquecem do principal, que você deve observar aquela pessoa e não comprometer o seu coração com ela. Ai, Raquel, mas assim você falando parece tão fácil, né? Eu sei que não é, gente. Eu já passei por uma fase dessas. Eu já me machuquei nessa fase, eu já fui com muita sede ao pote. Eu já fiz tudo o que eu falei para vocês não fazerem, tá bom? Então, pode crer que eu sei do que eu estou falando, tá? E a parte, né, de controlar as expectativas, ela é realmente a parte mais difícil desse período. Mas se a sua igreja, né, ela instrui esse período, então você vai ter que sim entender que você vai precisar ser racional, que você vai precisar ser observadora, que você vai precisar ao máximo se proteger das suas próprias expectativas, certo? Mas agora também você pode estar se perguntando o seguinte: ah, Raquel, na minha igreja a gente não é instruído a fazer isso, não precisa, pode namorar direto. Eu tô errando? Não, você não está errando, tá certo? Porque o essencial antes de namorar é você observar a pessoa, né? É você ver ali se essa pessoa seria, né, um companheiro, uma companheira que tem as características que você está buscando. E você não precisa viver um tempo de oração prévio para isso. Você pode observar a pessoa em uma amizade, né? Muitas vezes vocês são da mesma igreja, então vocês já estão se observando um tempo, já andam no mesmo grupo de amigos. Então você não precisa formalizar ali, né, um tempo de oração para que você possa conhecer essa pessoa. Talvez, né, seja uma pessoa de longe, não esteja perto de você, mas você também pode perfeitamente conversar com essa pessoa, alinhar os objetivos com ela, né? Contar para o seu pastor ou para sua líder espiritual que você está vivendo isso, pedir conselho, e aí vocês podem sim namorar, tá bom? O período de oração não é uma prática em todas as igrejas e eu também, sinceramente, não entendo que é algo crucial você passar por esse período, tá? Porque, aliás, como a gente viu aqui, né, é um período que, se vivido de uma forma errada, de uma forma sem muita instrução, ele pode causar mais dor, mais sofrimento, mais defraudação no meio do corpo de Cristo do que de fato produzir algo bom. Então a gente precisa estar muito atentas com isso, tá? E atentos também, porque eu sei que tem rapazes aqui acompanhando os meus vídeos no YouTube. Então, o período de oração, né, ele infelizmente é algo pensado para o bem, mas ele pode acabar acarretando coisas ruins, dependendo da forma como você vive. Ele pode te fazer te comprometer, né? Comprometer o seu coração com alguém com o qual você não tem compromisso, né? E ele também pode ser uma arma, literalmente, nas mãos de rapazes mal intencionados, né? Que só queiram jogar conversa fora ou até mesmo se aproveitar das meninas. Então, esse período você deve viver ele com muita consciência, com muito amparo dos seus pastores e líderes, com os pés muito no chão, né? Com seu coração no Senhor, para que então você possa desfrutar dessas bênçãos. E se você de alguma forma, né, não deseja viver esse período de oração, se a sua congregação também não impõe isso para você, fique tranquilo, porque o mais importante é que durante todo o processo você esteja orando a Deus, você esteja observando. Então, independente de ser uma amizade e um namoro, ou de você ter esse período anterior de oração, o importante é que Deus seja sempre o centro dos seus relacionamentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas, podem me deixar nos comentários e já deixa aqui também para mim, ó, sugestões de vídeos novos para o canal. Deus abençoe e até o próximo. Tchau!